Lá no vídeo 1, né, que eu gravei falando sobre o diabo, né, eu não me atentei, né, não adentrei, aliás, mais na parte histórica, né? Então, nesse vídeo aqui vai ser um vídeo específico voltado mais para essa parte histórica, né, de como os povos antigos viam nessa figura, se essa figura do diabo existia mesmo entre os povos antigos. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Não deixe já de deixar o seu like, de curtir, de compartilhar o vídeo, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho para você estar recebendo todas as notificações e não perder nada, tá? Então bora lá pro vídeo. Quando falamos sobre o diabo, o estudioso tem em mente principalmente o período histórico ocidental, em que mais foi discursado sobre o tema, ou seja, a Idade Média, onde se predominou o monopólio do conhecimento nas mãos da Igreja Católica. Tal período fora marcado pela ampla divulgação da história do maligno, em que mendigos epiléticos, pessoas com distúrbios mentais, eram tratados como possuídos pelo diabo. Outro interessante ponto é salientado no início da obra, versos sobre a disseminação simbólica do culto ao diabo, enquanto para os europeus o maligno era simbolizado pela forma de réptil, geralmente em forma de cobra para outros povos, como os astecas e egípcios eram símbolos do divino. Outro questionamento deriva do fato de que povos como gregos e romanos tinham conseguido passar suas crenças sem dar espaço à personificação do mal no diabo. É exatamente dificultoso fazer um estudo das crenças dos povos pré-históricos. Com efeito, tudo o que as evidências nos mostram é que tais povos tinham um senso religioso identificado pelos inúmeros símbolos encontrados durante as pesquisas arqueológicas. Porém, é impossível analisar que de fato possuíam a crença na figura do diabo. Entre muitos povos antigos da Oceania, por exemplo, é inexistente a crença no diabo. Porém, assim como ocorre em outras localidades, seus deuses eram ambivalentes. Nas religiões do Oriente, que incluem o hinduísmo, o budismo e uma série de outras religiões, também não se conhece a personificação do mal. O hinduísmo é, sim, marcado pela presença de deuses e deusas ambivalentes. Entretanto, esta não é a realidade do budismo, onde o antagonismo entre Deus e o diabo não faz sentido algum, pois o que se prega essencialmente nestas religiões é a sobreposição do espírito sobre a matéria. Concluindo, não existe diabo na Índia védica, hinduísta, jainista ou budista. Embora estas referidas religiões professem a existência de deuses ambivalentes ou da negatividade da matéria, elas não se referem ao diabo propriamente dito. Então abre-se uma pergunta: quando nasceu a crença no diabo? Quando isso teria começado? Como ele teria surgido como um ser personificado? Mas como o diabo ficou vermelho e ganhou chifres afinal? Bom, originalmente retratado em azul e sem traços animais, a imagem do diabo é um reflexo dos tempos. É uma metáfora desenvolvida por cristãos ao longo de séculos e séculos para representar o mal de cada época. Se alguém te pedisse para imaginar o diabo, provavelmente viria à mente um demônio com um tridente nas mãos. No entanto, por centenas de anos, o diabo cristão não foi retratado pela arte religiosa, e quando finalmente surgiu, era azul e não tinha chifres e nem cascos.
A imagem mais familiar para nós surgiu pelas mãos de gerações de artistas e escritores que pegaram um pouco que é dito pela Bíblia sobre Satanás e reinventaram ao longo do tempo. A Bíblia diz que o diabo era o maior adversário de Deus. Na Bíblia judaica, o diabo é apenas outro agente subordinado a Deus. É um anjo do mal, uma alegoria que simbolizava a inclinação maligna dos homens e mulheres. Esse personagem foi desenvolvido pelos cristãos até transformá-lo em uma representação da maldade suprema. A doutrina cristã diz que o diabo assumiu a forma de uma serpente e tentou Eva no jardim do Éden, mas não há nenhuma menção ao diabo no livro Gênesis. Foi só mais tarde que os cristãos interpretaram a serpente como uma encarnação do diabo. Também acredita-se que o diabo foi expulso do céu após desafiar a autoridade de Deus. Porém, na Bíblia, um personagem misterioso é expulso após rebelar-se contra Deus. A caracterização do diabo como um anjo caído deriva desta tradição. A imagem de um diabo que governa o inferno e inflige tortura e castigo aos pecadores também não encontra correspondência alguma no texto sagrado. O livro das Revelações profetiza que o diabo será enviado ao inferno, mas sem qualquer status especial e sofrendo as mesmas torturas que os demais pecadores. As faces do diabo. Nos primeiros séculos do cristianismo, não havia muita necessidade de representar o mal na arte religiosa. Os cristãos acreditavam que os deuses pagãos rivais, como o egípcio Bes e o grego Pan, eram demônios responsáveis por guerras, doenças e desastres naturais. Anos depois, quando o diabo apareceu na arte ocidental, algumas representações incorporaram os atributos físicos destes deuses, como o pelo facial de Bes e as patas de cabra de Pan. Nos anos 1260, surge o diabo medieval. Nesta época, mais especificamente conhecida como Idade Média, surgiu o retrato do diabo mais reconhecível. Foi nessa época de muito sofrimento que ficou ainda pior com o surto da peste negra, a epidemia mais devastadora da história humana, com milhões de mortos na Europa. Como a igreja não podia proteger os fiéis da doença, as representações do diabo centraram-se nos horrores do inferno, refletindo o ânimo do momento e lembrando por que não se devia pecar. Isso nos leva a crer que cada face do diabo correspondia à situação momentânea em que as pessoas estavam vivendo naquele momento, naquele instante. Nos anos 1530, com a propaganda endiabrada, surgem vários desenhos e alegorias. Há uma longa tradição de associar o diabo aos inimigos do cristianismo nessa fase específica, dentro e fora da igreja. Quando ela se dividiu durante a Reforma, católicos e protestantes se acusaram mutuamente de estarem sob a influência do diabo, com propagandas jocosas e grotescas sobre essa corrupção. Nos anos 1500 a 1600, surgem feitiços e sedução. No início do período moderno, pessoas eram acusadas de fazer pactos com o diabo e praticar bruxaria. O diabo era frequentemente representado como um sedutor, e se achava que as mulheres eram especialmente vulneráveis aos seus encantos. Imagens mostravam mulheres em atos sexuais com o diabo, por elas serem consideradas o sexo frágil e mais propensas a caírem em pecado, por serem incapazes de dominar seus desejos carnais. Se o diabo conseguia corromper o corpo feminino, era uma ameaça à segurança familiar, à santidade e até mesmo à fertilidade da comunidade. Nos anos 1600 e 1800, surge um diabo iluminado. Nesta fase em específico,
escritores, pensadores iluministas reinterpretaram a história do diabo para que ajustasse às preocupações políticas da época. John Milton descreveu um Lúcifer psicologicamente complexo no poema Paraíso Perdido, que conta a queda em desgraça de Diabo. Enquanto os textos religiosos anteriores haviam examinado a motivação do diabo para condená-lo, o Lúcifer de Milton é um personagem atraente e solidário, que encarna os sentimentos de rebeldia do republicanismo do século XVII. Para alguns artistas românticos e iluministas, o diabo era um nobre rebelde que tratava uma batalha contra a autoridade tirânica de Deus. Nos anos 1900 até 2000, surge o animal político. Quando a ciência conseguiu explicar a morte, as doenças e os desastres naturais, a figura do diabo ficou ameaçada. Havia lugar no mundo laico para o diabo? Foi quando um diabo urbano e sofistificado entrou em cena. Seguindo uma tradição de identificá-lo com inimigos políticos e religiosos, o diabo foi usado para ilustrar a oposição política, por meio de caricaturas e sátiras. Além disso, nessa fase, o diabo encontrou um lugar no mundo comercial, tornando-se sinônimo de excessos pecaminosos, aparecendo em propagandas para vender desde chocolate e champanhe até carros de luxo. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho, receba todas as notificações, tá? Aqui tem sempre vídeo de tiragem de tarô, muitos ensinamentos de magia, de tudo relacionado ao mundo espiritual. Então, se você gosta desses temas, se inscreve no canal, ative o sininho e agende sua consulta de tarô. Um grande beijo do Mago e até a próxima. Tchau, tchau.